lá em Lucas capítulo 15, nos versículos 11 a 19 nós temos a história que Jesus relata, conhecida como a história do filho pródigo. Não faz muito tempo atrás que eu preguei uma mensagem sobre esse texto, sobre essa história, mas não vai ser a mesma mensagem. Impressionante como a palavra de Deus ela é profunda, como ela é ampla. A gente pode ler o mesmo trecho e conter várias, múltiplas verdades. E quero hoje abordar o mesmo texto de um outro ângulo, uma outra perspectiva, e só lembrando mais uma vez que isso não se trata de uma parábola. Aqui Jesus não está contando uma parábola. Uma parábola na Bíblia, quando tem, é anunciada. E contou-lhes uma parábola dizendo, aqui não tem parábola nenhuma, ele está dizendo assim, Jesus disse, um certo homem tinha 2 filhos. Ele está contando uma história que realmente aconteceu. Ele está relatando fatos. Uma parábola não é fato, é uma história ilustrativa que você conta para ilustrar uma verdade. Aqui não é uma coisa que Jesus está contando uma história, são fatos. Houve um homem que tinha 2 filhos. E isso realmente aconteceu exatamente como Deus está aqui falando. Deus, é claro, é representado nessa história pelo Pai, e o filho pródigo está representando aquele crente, aquela pessoa salva, que parte, que deixa, que se afasta, que se desvia de Deus. E hoje eu quero falar sobre o tema, antes de partir, pense na volta. Antes de partir, pense na volta, porque haverá volta, se é que vai haver volta, nem sempre há, às vezes não há. Mas antes de partir, pense como vai ser a volta, como é que ela vai ser, como ela vai se dar, pense nas consequências, pense no preço a ser pago. Não dê ao inimigo um cheque assinado em branco. Quando nós partimos de Deus, é justamente o que a gente lê no versículo 13, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu. Foi embora. Partiu. Deixou o pai, deixou a fazenda, deixou a família, deixou tudo, partiu. Então, antes de partir, pense na volta. Antes de ir embora, então não dê ao nosso inimigo um cheque em branco, porque quando nós partimos, é isso que nós damos um cheque em branco assinado para o diabo. Ele preenche o que ele quiser. Você não tem controle ou dizer em nada. Você não daria, eu sei que hoje em dia ninguém mais usa cheque, eu mesmo nem sei mais o que é cheque. Mas havia uma época antigamente, quando trabalhava com cheque, você assinava um cheque, você tinha que preencher ele primeiro, porque se você não preenchesse ele, quem tivesse o cheque em branco, preenchia o que quisesse e ia no caixa. Quando a gente parte, quando a gente deixa Deus de lado e para trás, é o que a gente faz, a gente assina o cheque em branco e dá para o diabo, e ele vai preencher o que ele quiser. Pense nisso. Pense nisso, porque foi o que aconteceu justamente aqui. E lembrando que o diabo é o pai da mentira, é o mestre enganador. Ele, sem dúvida, prometeu, enganou esse jovem de 1000 maravilhas. Prometeu um mundo, prometeu uma vida de delícia e maravilhas. Chamando ele para partir. E ele partiu, ele foi com ele. O pecado sempre traz um custo. Esse custo é sempre mais caro do que a gente está disposto a pagar. O pecado sempre nos leva mais longe do que nós queríamos ir. O pecado sempre vai nos deter mais tempo do que a gente queria ficar. Essas palavras não são minhas, são de um grande pregador, pastor Bob Jones, que disse palavras nesse calibre. Ele está muito certo, falou de muita experiência, de muitos anos como crente, como pastor, como diretor, presidente de um seminário. Ele sabia do que ele estava falando, e é verdade, o pecado tem um preço, é sempre mais alto, sempre custa mais, sempre nos leva além. Então, antes de partir, pense na volta. Porque se você pensar bem antes de partir, se você pensar bem na volta, é bem possível que você nem parta. Que você mude de ideia. Mantendo o mesmo contexto, olha comigo em Lucas capítulo 14, nós lemos Lucas 15. Em Lucas 14, Jesus está falando, mas é o mesmo tema.
Ele está abordando a mesma lição, não é a mesma ocasião. Em Lucas 14, ele estava sentado fazendo uma refeição com fariseus, mas o tema e a ordem que é apresentado vai ilustrar o que realmente, ou uma das verdades que está por detrás do texto que nós lemos em Lucas 14. Perdão, em Lucas 15. Lá em Lucas 14, versículo 28, diz assim, tá? Jesus falando: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem com ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está aqui dando o tom e o tema do que ele está falando, e que ele vai falar no capítulo seguinte. Antes de ir, pense na volta. Antes de começar a construir uma torre, pense, examine, calcule se você tem como terminar. Antes de ir para a guerra, pense, calcule se você tem como vencer. Se você é sal, verifique que você está salgado. Porque a volta, você pode voltar envergonhado. No versículo 29 nós lemos: todos os que virem começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Cuidado com a volta, pense na volta antes de partir, porque você pode voltar envergonhado, como esse homem que foi edificar, não teve como terminar, e todo mundo ficou caçoando dele. Ou talvez, como rei, você vai voltar derrotado. Pense nisso antes de partir. O versículo 32, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Ou seja, aqui tem um rei, todo bravo, todo macho, querendo briga e querendo guerra, e ele junta seu exército e vai embora. Aí chega no caminho e percebe: peraí, ele tem 20.000, eu só tenho 10. Fala o seguinte: ei, embaixador, vai lá conversar com ele, vamos fazer um acordo? Ele não está mais agora falando tão grosso. Ele não está agora falando tão bravo. Agora ele está pedindo condições. Vamos conversar. Para que brigar? Para que isso? Ele ficou derrotado. Ele foi derrotado antes mesmo de começar a batalha. Então, antes de partir, pense na volta. Você vai voltar envergonhado? Você vai voltar derrotado? E quanto ao sal, nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Monturo quer dizer lixo. Então você pode voltar envergonhado como homem que não tinha como terminar a torre. Você pode voltar derrotado como um rei que não tinha os soldados suficientes. Ou você pode ser descartado como o sal, que não presta para nada, não sei ser jogado fora. Pense nisso antes de partir. Pense nisso. A escolha é nossa. E o resultado também é nosso. Se a gente for derrotado, envergonhado, descartado, esse resultado é nosso. É fruto da nossa escolha, porque decidimos partir sem pensar na volta. Aqui no versículo 28 fala: quem de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro, ou seja, antes. Antes de construir, sente primeiro. Antes de partir, pense na volta. O versículo 32, o versículo 29, o 31, e qual que é o rei que, indo à guerra pelejar contra o rei, não se assenta primeiro e toma conselho? Primeiro! Pense primeiro na volta antes de ir. Não vá todo, vai embora, pense na volta. Você não voltar derrotado, você não voltar descartado, você não voltar envergonhado. Nós temos o poder de escolha, nós temos a liberdade de escolher, mas nós não temos como fugir das consequências.
Deus nos dá esse poder de escolha. Agora nós vamos ter que deitar na cama que nós forramos. Então, antes de partir, como fez esse jovem, o filho mais novo, antes de partir, pense na volta. Ele não estava pensando na volta. Eu digo mais, ele nem estava pensando em voltar. Ele pensou que viver o resto da vida no bem bom. Como diz o ditado, numa boa na lagoa. Só que não foi bem como ele planejou. Ele não parou, ele não assentou primeiro, ele não pensou na volta. Então, antes de partir como ele, pense na volta. Vamos ver aqui algumas coisas que podemos perder. Olha comigo no versículo 19 de Lucas 15, voltando à história do filho pródigo. Lembrando que em Lucas 14, Jesus ele termina o capítulo dando o tema, o tom, que é justamente o de sentar primeiro, pensar primeiro. Antes de partir, pense na volta. Porque você pode perder muita coisa. Como esse jovem. Esse jovem, ele perdeu a família. O versículo 19, nós temos ele assim. E seu filho mais jovem dizendo, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Não sou digno de ser chamado teu filho. A família é uma dádiva e uma instituição de Deus e é uma bênção. O Salmo 68, versículo 6, se você não lembra ou nunca leu esse salmo, veja que maravilha. Deus faz com que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus faz o solitário viva em quê? Em família. Família. Deus criou a família para que nós não sejamos pessoas ou seres solitários, mas em família. Agora falar aqui o oposto, mas os rebeldes habitam em terra seca. Quando a gente se rebela contra as coisas de Deus, a gente acaba ficando sem aquilo que Deus tem pra gente. Terra seca. Quem criou a família foi Deus. Isso não foi ideia do homem, foi ideia de Deus. Por isso que é tão errado ter leis e governos querendo passar leis, modificando a família, querendo mudar a fábrica, a essência da família. Gente, a família foi estabelecida por Deus. Foi Deus que estabeleceu a família. Não é invenção do homem, não é para o homem estar mudando. Agora a família... Gente, tem países no mundo que estão legalizando família entre seres humanos e animais. Você ouviu direito. União matrimonial... Casamento entre homens e animais. Tem gente casando com um cavalo, com um golfinho, com um gato, um cachorro. Esse é o meu cônjuge, é meu esposo, é minha esposa. Isso não existe, mas está acontecendo. Está acontecendo. E sabe o que é isso? Mas os rebeldes habitam terra seca. Sabe uma coisa? Alguém que casa com animal está sendo rebelde. E vai habitar em terra seca, como qualquer outro rebelde. Mas voltando aqui ao texto. É muito triste alguém que não sabe o que é ter e viver em família. De verdade, não só família nominalmente, mas de verdade, uma família funcional, uma família que cada um cumpre o seu papel estabelecido por Deus. Mas a família é uma bênção de Deus, e esse jovem, ele perdeu a família, ele mesmo chegou a essa conclusão, ele mesmo percebeu que ele burrou. Versículo 19, já não sou digno. Ele falou, eu vou lá para o meu pai e vou dizer, paizão, eu não sou digno de ser teu filho. Eu não mereço ser teu filho. E quer saber do mais? O pai honrou ele, porque você lê o fim da história. Ele falou para o outro filho, filho, tudo que eu tenho é teu. Ele é o empregado. Ele falou assim, já não sou digno de ser chamado seu filho. Aí falou assim, faze-me como um dos teus empregados. O pai falou, beleza, você vai empregado. Passa lá no Recursos Humanos, lê a carteira, a fazer o exame admissional. Pronto, vai ser empregado. Ele colocou em risco, ele arriscou e perdeu aquela essência, aquela união, aquela unidade familiar com o pai. E ele mesmo percebeu isso. Não usou o pai falar para ele, ele falou, eu não sou digno, eu não mereço ser teu filho. Pelo que eu fiz. O que foi que ele fez? Ele partiu. Então, antes de partir, pense na volta. Antes de partir, pense na volta. Com a sua partida, ele causou problemas e contendas. A paz da família evaporou-se
Olha o versículo 27. Versículo 27, nós temos a conversa entre o pai e o filho mais velho, o filho que não foi, o filho que ficou. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro. Perdão, isso aqui estão relatando para o filho mais velho o que aconteceu. Ele falou: o que está acontecendo, minha gente? Essa festa toda é o quê? Aí disseram para ele: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Você viu que a relação pai-filho ali estava machucado, não tanto do lado do pai, o pai o abraçou e recebeu, mas o próprio filho, o mais novo, disse: eu não sou digno. E o irmão dele falou: eu não vou para essa festa. Eu não. Ele não quis entrar. Ele falou: aquele meu irmão, o que torrou metade da fazenda, eu não vou para essa festa. Ele estava chateado com o irmão e ele estava chateado com o pai. Ele falou: eu estou com vocês esses anos, você nunca me deu um cabrito para festejar. Agora esse emprestável que torrou tudo, desperdiçou seu dinheiro, ele chega e você dá essa festa toda. E você coloca um anel na mão dele, você coloca uma roupa nova nele. Ele ficou chateado com o pai. Aquela casa não tinha mais a mesma paz que tinha antes. Por quê? Porque ele partiu. Pense na volta. Ele foi, ele partiu, ele voltou. Mas quando voltou, não estava a mesma coisa. Ele já não olhava nos olhos do pai e falava: painho. Ele baixava o olhar e dizia: eu não sou digno de se chamar o teu filho. Mas não só isso, mas o irmão dele não queria conversa com ele, não queria ir para a festa dele e estava bronqueado, chateado, discutindo com o pai. Pense nisso antes de partir, pense na volta. O que aquilo vai fazer com a sua família e as pessoas da sua família. Na sua ausência, olha o versículo 30. Ele argumentando com o pai, ele falou para o pai: vire, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Você notou aqui, porém, este teu filho. Ele não falou meu irmão. Ele falou: é teu filho, meu irmão não, é teu filho. Ele estava chateado, brigando com o pai, não queria... Meu irmão morreu, é teu filho, não é minha irmã, é teu filho. Na sua ausência, ele se privou dos cuidados, do carinho daqueles que o amavam. Antes de voltar, no versículo 16, diz assim: desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quando estava em casa, ele tinha seu pai, sua mãe, seus irmãos, tinha os servos, tinha, não sei, mas imagino, seus tios, suas tias, seus sobrinhos, seus primos, eu não sei direito, mas tinha família. Ele partiu. Ele não tinha mais o cuidado, o carinho, o afeto, as pessoas que o amavam. Agora ele estava com os porcos, comendo comida de porco. E diz aqui: ninguém lhe dava nada. Tá bom, nem aí. Pense nisso antes de partir. Pense nisso. Antes de partir, pense na volta. Zele para a sua família. Tenha paciência, tenha compaixão. Tenha amor, porque a família é uma bênção. A família é uma dádiva. A família é o que Deus preparou para o nosso bem. Não deixe qualquer coisa entrar no caminho. Aqui, esse jovem deixou o desejo por riqueza e materialismo e prazeres carnais entrar na frente e destruiu aquela fábrica. É verdade, o pai ainda estava sentado lá e quando viu de longe ficou de pé e correndo foi e abraçou e o recebeu. Mas o filho não olhava mais no olho do pai, o irmão não olhava mais no olho do irmão. E o outro irmão brigou com o pai. Estava todo mundo brigado, todo mundo. Pense nisso. Antes de partir, pense na volta. Olha o versículo 19 mais uma vez. Já não sou digno de se chamar teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Não só ele perdeu a família, ele perdeu o trabalho. Perdeu o trabalho. Faz-me como um dos teus empregados.
Ele aqui está procurando emprego, sendo que ele era, antes de partir, ele era um dos sócios, ele era um dos patrões. Ele era filho do chefe, filho do fazendeiro. Herdeiro. Agora ele está buscando emprego. Crescendo filho, chamando currículo. Vê se o pai entrega a ele. Perdeu o cargo, perdeu a posição, perdeu sua carreira. Seja trabalho, profissão, cargo, que seja. Tudo isso pode cair vítima do pecado. E pense nisso antes de partir. Porque quando você parte de Deus, você sempre parte para o pecado. Se ali para Deus, o pecado está ali. Se você parte de Deus, você vai em direção ao pecado. Não tem como. De pecado vai destruir o seu trabalho, sua carreira, vai destruir sua profissão. Versículo 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Isso fez ele voltar. Aí na terra distante, antes de voltar, depois de ter partido, antes de voltar, ele foi procurar emprego e arrumou emprego. Ele foi ser porqueiro. Ele foi de fazendeiro para porqueiro. Isso, gente, não é uma promoção, é uma demoção. Isso é para frente, isso é para trás. Ele foi de ser fazendeiro, onde havia boi, havia vaca, havia carneiro, havia plantação. Ele era dono de tudo, agora ele foi uma planta de porco. Notando o seguinte, contextualmente, para um judeu, tomar conta de porco era o cúmulo do cúmulo, era o fim absurdo. Era o baixo do baixo. O judeu não podia estar perto de porco, pegar em porco, chegar perto de porco, comer porco, nada. E para ele, o judeu, e tomar conta, viver comer junto com os porcos, não tinha coisa mais baixa. Não tinha coisa mais inferior. Não tinha coisa pior. Pois é, ele foi de fazendeiro para ser porqueiro. Sabe por quê? Porque ele partiu. Se ele não tivesse partido, ele continuava sócio, patrão, herdeiro. Não tem dúvida, quando ele passava, os funcionários, pois não, chefinho, tudo bem, chefinho? Ele sabia que em breve, um dia, o chefinho ia ser o chefão. Ele tinha o respeito e a admiração de todos. Pois é, na terra distante, nem os porcos admiravam ele. Ele tinha que brigar com os porcos para comer as bolotas do porco. E ninguém lhe dava nada. Ninguém tirava o chapéu para ele. Ninguém cumprimentava. Ninguém dizia, bom dia, chefinho, como vai, chefinho? Tudo bem, chefinho? Aí, patrão? Nada. Perdeu tudo. Por quê? Porque partiu. Pense nisso antes de partir. Antes de partir, pense na volta. Deus abençoa o trabalho. Deus criou Adão, Deus criou o jardim, foi para Adão, ele conta o jardim. Jesus falou, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Eu tenho trabalho para vós. Deus tem trabalho para a gente. Deus abençoa o trabalho, mas cuidado. Provérbios 3, versículo 11, um versículo muito interessante. Provérbios 3 e 11 fala assim, a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. Não é interessante? A riqueza de providência vã vai acontecer o quê? Vai diminuir, vai sumir, vai encolher, vai acabar. Mas quem ajunta com o próprio trabalho, Deus abençoa o trabalho, porque quem junta com o próprio trabalho aumentará o quê? A riqueza. Quem trabalha, Deus abençoa. Agora, quem tem riqueza de procedência vã, vamos voltar para esse jovem. A riqueza que esse jovem obteve, cobrando indevidamente e antecipadamente a herança do pai. Só para lembrar aqui, herança a gente recebe na morte da pessoa. Ele está basicamente dizendo, já que você não morre logo, me dê logo dinheiro. Eu quero a herança, mas como você não está morrendo?
Ele queria herança. Para receber herança, o pai tinha que morrer. O pai não estava morrendo. Ele não ajuntou com o próprio trabalho. Ele pediu indevidamente, antecipadamente e ilegalmente. Eu diria que isso é vão. Isso é vazio, isso é errado. Vamos lá. A riqueza de procedência vã diminuirá. Não foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem? Ele conseguiu riqueza, metade dos bens do pai ele conseguiu. Mas foi vã, por quê? Ele não juntou, não foi com o trabalho dele. Ele conseguiu aquilo de forma vã, de forma errada. E dito e feito, a riqueza de procedência vã diminuirá. E diminuiu. Mais do que isso, acabou. Ele fala que acabou o dinheiro dele. Por quê? Porque ele não juntou com o próprio trabalho. Era de procedência vã. Pergunta para o irmão Wagner depois disso. Eu conheço alguém que ganhou na loto, não foi, irmão? Ganhou na loto. Epa, beleza, eu quero ganhar na loto. Pergunta para o irmão Wagner. Veja bem, isso é uma história que não foi que ele ouviu na internet, uma historinha, não. Ele conhece a pessoa. Uma pessoa que ele conhece pessoalmente, ganhou na loto, e pelas palavras da boca da própria pessoa, ganhou na loto, foi a pior coisa que aconteceu com a minha vida. Acabou com a vida do homem. Foi ou não foi, irmão? Depois eu conto a todo mundo que sabe essa história, se prepare. Sabe por quê? Hoje ele não tem um centavo. Ele falou, no dito dia que eu ganhei aquele prêmio. Sabe por quê? Procedência vã. Ele não ajudou com o próprio trabalho. Já foi feito pesquisas de pessoas que ganham na loto. A grande esmagadora maioria, para não dizer todos, mas tecnicamente é praticamente todo mundo, tem uma vida pior depois que tinha antes. Não, é impossível. Isso é porque você tem a ideia que dinheiro é igual a alegria, felicidade, contentamento. Não é. Eu vou falar que não é. E 99% da humanidade vive assim, ó, atrás daquela semeira beiral, atrás de riqueza. A grande maioria se não conseguir, mas passa a vida tentando. E aqueles que conseguem de forma vã, se arrependem. Agora, quando você consegue riqueza pelo seu trabalho honesto, aí é diferente. É diferente. É o que fala Provérbios 28. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Esse jovem queria enriquecer rápido. Provérbios 28, 22, o que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno. Ele tinha um olho maligno, ele queria o pai morto para ter a herança. E aqui continua. Porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Dito e feito, a pobreza veio sobre ele. Por quê? Ele quis enriquecer rápido? O que seria, pastor, a procedência vã? A riqueza de procedência vã. O que seria a procedência vã? Quando é necessário você ser injusto e desonesto para obter aquela riqueza, é vão. Ser injusto ou desonesto. Se você precisa desonrar Deus ou a família, é vão. Não, pastor, eu vou trabalhar. Se você trabalhar e enriquecer, você vai ter que negligenciar sua esposa, seus filhos, sua família, é procedência vã. Mas é primeiro trabalho, mas é procedência vã. Honre primeiro Deus, família e honestidade. Você tem que ser desonesto, desonrar Deus, desonrar a família, é vão. E não vai aumentar, vai diminuir. Então, antes de partir, desinvestado no mundo, querendo enriquecer rápido, com pressa, pense na volta, porque está dizendo aqui que vai diminuir, que a pobreza há de vir sobre ele. Por quê? Porque aqui você vai enriquecer rápido e foi de forma vã. Sem honrar Deus, sem honrar a família, sendo desonesto, sendo injusto. Pense nisso antes de partir. Nessa aventura, pense na volta. Não vai diminuir, não vai aumentar, vai diminuir. A pobreza vai vir sobre vós. Está dizendo aqui, é o que nós vimos na vida desse jovem. O pecado destrói tudo. Não coloque seu trabalho, sua carreira,
acima de Deus. Que é idolatria. Sabe? Deve ser difícil para muita gente admitir isso. Mas tem muita gente, por gente eu digo crente, que entre Deus e dinheiro, dinheiro vem primeiro. Nunca admitiria isso, mas se você parar, não você. Se a pessoa parar e pensar, analisar, se for por dinheiro, eu tenho todo o tempo do mundo, eu não estou cansado, não tem nenhum problema, pode estar chovendo, não tem problema. Por dinheiro, nós topa tudo, qualquer hora, qualquer coisa. Agora, falou em servir Deus, vou para a igreja não. Por quê? Porque eu acho que eu vou ter uma dor nas costas. Eu acho. Talvez. Dinheiro das dúvidas, é melhor não ir. Agora, vamos ali carregar um saco de cimento, vai pagar quanto? Já estou indo. É dor nas costas. Mistura. Isso é trabalho. Sabe o que é isso? É idolatria. E aquele dinheiro que você vai fazer, vai ser vão, não vai vendendo com a mão. Rapidinho vai dizer, mas onde que foi o dinheiro? Eu não sei, diminuiu, né? Sabe por quê? Porque é vão. E o dinheiro vão, diminui, não aumenta. Antes de partir, pense na volta. Olha comigo no versículo 13, esta noite. Ele perdeu a família, perdeu o trabalho e perdeu o dinheiro. Oh, doce ironia! Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidades. É irônico. Bem que Deus nos avisa, nos versículos que nós vamos agora há pouco, no Provérbios 28, 22, Provérbios 13, 11, 1 Timóteo 6,10, que diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você entendeu o que Deus acabou de falar? Ele falou que todos os males. Ele não falou muitos, a maioria. Ele falou todos. Todos os males que há no mundo. Todos. Não são muitos, na maioria, são todos. É devido ao amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o seu e o meu relacionamento com o dinheiro. Nós devemos amar o Senhor Deus acima de todas as coisas. O problema é que a maioria de nós, como eu disse, tem um caso amoroso com dinheiro. Nós amamos dinheiro. Somos apaixonados por dinheiro, fazemos qualquer coisa por dinheiro. Para Deus, não. Se der tempo, vontade de te ver lá. Agora, dinheiro? Opa, dinheiro? I love dinheiro. Tu viu aquela pessoa que está besta de amor? Totalmente apaixonada. Chega da dó. Se o objeto de amor daquela criatura falar, vai ali e bate a cabeça na parede. Pois não. Tá bom assim? Mais força, mais rápido. A pessoa vai lá, com mais força que mais rápido. Por quê? Está apaixonado. Pois é, tem muita gente que está apaixonada por dinheiro. Por dinheiro faz qualquer coisa. Dá cabeçada na parede, cai no chão, quebra os dentes. O que você quiser, faça, meu amor. Quisera fôssemos assim com Deus. É irônico. Mas sabe o que aconteceu? Esse cara aqui amava dinheiro e ficou sem o quê? Sem dinheiro. Irônico. Ele fez tudo isso. Perdeu a família, perdeu o trabalho, perdeu tudo. Fez essa confusão toda por causa de um maldito dinheiro. E ficou sem dinheiro. É doce ironia. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé. Está falando de crente, gente. Crente. Não está falando de humano. Crente que ama dinheiro mais do que Deus. Impossível. Bom, a Bíblia está dizendo que muitos desviaram da fé. Para você desviar, sair, você tem que pôr na fé.
Nem se eu desviasse, nunca teve lá. Estava na fé, era crente. É crente. Mas partiu. Se desviou. Pense, antes de partir, pense na volta. Esse jovem só tinha cifrão, dinheiro, nos olhos. Ele nunca imaginou, ao partir, que a volta ele estaria liso, sem um tostão no bolso. Mas foi assim. Alguns se desviaram na fé e se transpassaram a si mesmos, com muitas dores. Coisa boa não é. Quem ama dinheiro vai se transpassar com dor pelo seguinte: ele vai sacrificar família, amigo, carreira, saúde, tudo pelo amado dinheiro. E no final das contas vai ficar sem dinheiro. Ele vai olhar para trás e falar: eu dei a minha vida, sacrifiquei a minha vida, minha família, meus amigos, meu trabalho, minha saúde, meu tudo. Eu não tenho questão. Não me trouxe alegria, satisfação nenhuma. Ouch, isso dói, gente. Deus está avisando. Pense. Antes de partir, pense na volta. Pastor, eu não amo dinheiro, eu amo as coisas que o dinheiro proporciona. Já viu essa? Pastor, eu não amo dinheiro, eu não amo dinheiro, mas eu amo um jet ski, eu amo um carrinho novo, importado de preferência, eu amo viver uma vida. Não é dinheiro, é o que o dinheiro proporciona. Tá, tira aqui para você, 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém é no mundo, o amor do Pai não está nele. Não, acabou-se. As coisas do mundo você compra com dinheiro. Então essa conversa de eu amo dinheiro, eu amo dinheiro, compra, é tão condenável quanto. Agora, eu conheço pessoas que amam dinheiro. Eu conheço pessoas que têm dinheiro no banco, mas vivem como se fossem miseráveis sem tostão. Tem dinheiro no banco, mas se você olhar a vida dele, você pensa que toma aqui R$5, vai, tá precisando. Isso é amor dinheiro, não é que eles gostam do que o dinheiro proporciona, porque o dinheiro para eles não proporciona nada. O dinheiro para eles é ter no banco, aí vai lá no celular e fala, é porque eu tenho. O teu sapato tem um furo. Se eu comprar sapato novo, gastar o meu dinheiro? Não, meu dinheiro. A porta da sua cara está caindo. Eu não vou tocar no meu dinheiro, não. Deixa quieto. Eu conheço pessoas assim, dizendo que eu ouvi falar, eu conheço. Quem é? Não foi conta. Não, ninguém aqui da igreja. Gente, não ame dinheiro e não ame as coisas desse mundo. Quem ama as coisas desse mundo, o mundo Pai não está nele. Pense nisso antes de partir. Pense nisso antes de estabelecer a sua missão de vida, é enriquecer, é encher a sua casa de bugigantes e coisas. Pense nisso. O problema não é você ter coisa ou ter dinheiro. Olha aqui, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não sei o que dinheiro é a raiz. Se o seu relacionamento com dinheiro e com coisas desse mundo é saudável, ou seja, é Deus em primeiro lugar, e essas coisas em segundo, não tem problema. Você tem dinheiro, você tem coisas. Sabe, nada é errado. Você tem um jet ski, inclusive, se tiver me chama para dar passeio de vez em quando. Tá? Compre bem 10, me chama para a gente passear. Mas se você não conseguir aquilo, teve que desonrar Deus, desonrar a família, roubar, ser desonesto, está tudo errado. Está tudo errado. Então não pense que é errado ter dinheiro, ou errado ter coisas. Não é errado. É o seu relacionamento com essas coisas. E pense nisso, porque esse jovem, ele queria a todo custo viver uma vida absoluta, queria sair, para em festa, farra. Ele foi embora. Resultado, perdeu família, perdeu o trabalho, a posição que tinha, e unicamente perdeu o dinheiro. Sabe o que enriquece? Sabe o que enriquece? Olha comigo em Provérbios 10, versículo 22. Nossa, eu falei enriquecer, ficou todo mundo
interessada. A Vitória escreveu um pulo na cadeira. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. É interessante, explora dores. A gente leu ela lá quando Paulo falou para Timóteo, em 1 Timóteo 6,10, que o amor e dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Agora aqui em Provérbios está dizendo que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Ou seja, você pode ter riqueza sem dor. Vai tudo depender de onde vem a bênção. Aqui está dizendo que a bênção do Senhor enriquece sem dores. Agora, a bênção do Senhor é quando você não está o desonrando, sendo desonesto. Porque Deus não abençoa isso. Deus não abençoa quem é injusto, desonesto, quem coloca a sua família para trás, quem não honra Deus. Deus não abençoa. E, consequentemente, qualquer riqueza que você possa vir a ter, ou não vai durar e vai ter dores. Pense nisso antes de partir. Pense nisso antes de dedicar a sua vida a riquezas e luxos. Mas não é nada contra riqueza, nada contra luxo. Mas pense nisso antes de partir. E última coisa hoje, vamos para o versículo 17. O último ponto que quero fazer essa noite. O versículo 17. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Ninguém deixa Deus, preste bem atenção, ninguém deixa Deus, ninguém parte, ninguém deixa Deus para algo melhor. Ninguém deixa Deus e melhora. Esse jovem pensou que podia partir e viver numa boa na lagoa. Quebrou a cara. Perdeu a família? Perdeu a posição? Perdeu o dinheiro? Ele estava comendo bolota de porco, vivendo com porco, numa terra distante que ninguém dava nada para ele. Não era exatamente como ele planejou. Não era como ele envisionou o seu futuro. Sabe o que houve? O diabo enganou. O diabo vai vir para você e para mim, ele vai querer enganar e mentir, contar uma história bonita, prometer um monte de coisa, um futuro cheio de flores e arco-íris e mil maravilhas. É só você ir lá e falar: ó, rei, eu não quero morrer, me dê logo essa grana que eu tenho que ir embora. Uau! Mas filho, olha, eu quero conversa. O negócio é grana, dê logo que eu já fiz as malas, amanhã eu parto. Ele partiu feliz da vida, cheio de sonhos e planos, achando que ia viver. Se você pensa que você pode partir de Deus e se dar melhor, é que você engoliu a mentira do diabo. Você foi enganado pelo diabo. Não tem como deixar Deus. E na história de Naomi, de Elimeleque? Houve a fome. A história de Ruth. Houve uma fome na terra. Elimeleque e Naomi foram-se embora com seus filhos. Para Moabe. Eles partiram. Deixaram Betel, deixaram Israel, deixaram o povo e a terra e a nação de Deus. Morreu Elimeleque, morreu os 2 filhos, e ela voltou para casa. Ela só não me chama mais de Naomi. Naomi quer dizer doçura, beleza. Me chama de Mara, quer dizer amargo. Ela partiu suave e doce, voltou amarga. Eu podia dar exemplo, mas exemplo de ninguém parte. É melhor.
Sempre que você parte, sempre que você deixa Deus para trás ou de lado, sempre vai acabar pior. Sempre. E não mais que pior que seja. Naomi e Elimelec estavam passando fome, ficou pior. O pior que seja, nunca deixe Deus, porque melhorar não vai. Deve ser pior um pouquinho. Por isso é que melhora um tiquinho de nada. Para ele melhorou, Elimelec não, nem para. Aqui não está passando fome. Mas morreu ele, morreu os 2 filhos. Ela voltou viúva. Totalmente desamparada. Naquela época não tinha bolsa viúva, bolsa isso, bolsa aquilo. Quem estava você era o seu marido e seus filhos. Se morreu, dá para esmola. De repente, passar fome, mas ter meu marido, ter meus filhos, vou confiar, esperar em Deus, ele vai dar um jeito. Não, eles vão me embora. Lembra Saul? Chegou do campo correndo de fome. Jacó esperto falou: me vem que a primogenitura para uma sopinha de lentilha. Na hora! Me dê, aqui eu vou querer primogenitura, você vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Trocou a herança e a primogenitura por um prato de lentilha. Não pensou. Não pensou. Desprezou o que Deus havia me dado. Depois se arrependeu e ficou lágrimas, buscou arrependimento. Mas não teve mais jeito. Ficou pior. Não tem como deixar Deus, como partir. Para melhor. É pior que esteja. É pior que esteja a sua, a minha situação. Quem parte, quem sai, quem deixa Deus para trás ou de lado, sempre vai terminar pior. Sempre. Não haverá progresso, não haverá vantagem, não haverá lucro. É sempre o contrário. Na Bíblia e na vida real. Pode ser que, como eu disse, por um tempo pode ser que traga alguma coisa. Versículo 14 da nossa história. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a aparecer necessidade. Enquanto ele tinha dinheiro, estava gastando, no começo da partida, estava muito bom para ele. Ele estava gastando. Era festa o dia todo, cheio de amigos. Cheio de amigos, né? Está com dinheiro, pagando a farra, está assim de amigo. Quando acabou o dinheiro, não ficou um. Ninguém me dava nada, fala no versículo seguinte. Ninguém me dava nada. No começo foi bom. Todo pecado no começo é bom. Inclusive, Eclesiastes 8, versículo 11, tem um versículo surpreendente. Fala assim, Eclesiastes 8, 11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Se a gente levasse a lapada do pecado na hora que a gente cometesse o pecado, ninguém pecava. Se fosse assim, pecou, acordei a Gabriela. Estou brincando. Se toda vez que a gente pecasse, o juízo fosse instantâneo, a coisa seria bem diferente. Mas não é assim. Está dizendo aqui, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso, o quê? O não executar logo o juízo sobre a má obra. Por isso, o coração dos filhos dos homens, somos nós, está inteiramente disposto para fazer mal. E olha, eu nem fui para o culto hoje, meus dentes não caíram, meu cabelo não caiu, minha casa não pegou fogo. Estou livre. Calma. O jogo não acabou ainda. Nem fiz uma coisa de errado e não aconteceu nada. Calma, não aconteceu nada ainda. Não vai. Esse cara aqui pegou o dinheiro do pai, foi-se embora, gastou tudo, estava tudo bom, era tudo até acabar o dinheiro. Aí veio a rapada. Ninguém dava nada, passando fome, necessidade, comendo bolota de porco. E aí, como é que tá aí, na lama? Tá ruimzinha a coisa. Pois é. Valeu a pena? Se valeu ou não, agora é tarde demais. Porque ele voltou e foi ser funcionário do irmão dele.
família toda bagunçada, desunida. Perdeu sua posição, não tinha dinheiro, e o segundo estado é pior do que o primeiro. Né? Jesus falou isso várias vezes. O segundo estado é pior do que o primeiro. Pense nisso antes de partir. Porque vida, nós temos uma. Isso que é um ensaio. Isso que é para valer, eu vivo. Uma vida. Está vivendo. Cuidado. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado